Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21. No vídeo de hoje vamos dar continuidade aqui ao que começamos a falar sobre o Exu Capa Preta. E hoje vamos falar para vocês um pouquinho a respeito dos médiuns que trabalham com esse Exu, né? Aqueles que são escolhidos por esse Exu para trabalhar a força e a energia dele. Esse é um Exu que ele é muito trevoso, né? Ou seja, ele caminha muito por esses locais de baixa vibração para poder fazer o seu resgate, para poder aplicar as suas leis kármicas, né? Então ele tem um peso muito grande na vida dos médiuns e ele aplica uma linha kármica na vida desses médiuns em que eles vão precisar sempre ter que ensinar para muitas pessoas aquelas coisas que eles sabem, né? Ou seja, tendo em vista a história do Exu Capa Preta, por ele ter sido um cientista, onde ele acumulou muito conhecimento, onde ele é dotado de uma inteligência absurda, esse conhecimento ele não pode ficar parado, ele não pode ser sedimentado, então ele tem que ser passado adiante. Então a linha kármica, né, de quem carrega esse Exu Capa Preta é aprender bastante, porque tem uma capacidade de absorção de conhecimento muito grande, mas não acumular esse conhecimento, e sim passar ele adiante. Capa Preta é uma das entidades que me acompanha e, como vocês podem ver, eu estou aqui, né, passando esse conhecimento adiante, passando essa informação para vocês. Essa é a minha forma de amenizar um pouco o meu karma, essa linha kármica de ter que ensinar bastante outras pessoas, né? Então o conhecimento de nada vale se ele ficar acumulado, ele precisa ser passado adiante, porque o conhecimento liberta as pessoas, né? E mesmo com essa missão, né, quem é filho de Capa Preta não tem absolutamente nada de mão beijada, né? Então a vida do filho de Capa Preta ela é muito difícil, né? As coisas não caem do céu e ele é um Exu muito severo, né? Que não passa a mão na cabeça de seus filhos, né? Então tudo na vida deles precisa ser conquistado com muito trabalho, lágrimas e suor, muito suor, tá? Porque a dedicação é o que faz, né, com que esse filho vá se lapidando tanto na sua vida física, profissional, mediúnica e espiritual. O Capa Preta, né, desde que muito bem tratado, né, muito bem pago, ele pode fornecer a sua capa de proteção, a sua invisibilidade para aqueles que necessitam, mesmo aqueles que não atendem que não andem na linha ou que não andem sob a lei, né, sobre as leis dos homens. Ou seja, o que eu quero dizer é que a bandidagem muitas vezes se vale do pagamento para a Capa Preta e das suas firmezas e assentamentos mantidas muito bem firmadas para conseguir a proteção e a invisibilidade desse Exu para aplicar os seus delitos e as suas coisas. Também por isso que acreditamos aqui na Casa de Padilha que essa entidade não desça pelas linhas de Xangô, e sim pela linha de Oxum, porque Xangô jamais permitiria que alguma coisa fora da lei fosse autorizada ou mesmo trabalhada nesse sentido, né? Então esse é um dos motivos, né, pelos quais aqui na nossa casa ele desce pela linha de Oxum e não pela linha de Xangô, né? Os filhos de Capa Preta vêm com linhas kármicas muito pesadas, né? Então problemas familiares de diversos tipos. Sofrem muito, são pessoas que sofrem muito na infância por conta do relacionamento com os pais, por conta do relacionamento com os irmãos, e isso justifica também ele vir pela linhagem de Oxum, né? Os filhos de Oxum, eles têm essa característica, né, de terem problemas de relacionamento com os pais, com a família, né, de ter essa questão a ser trabalhada de forma kármica ao longo da sua encarnação, né?
A cabeça dos médiuns de capa preta é uma coisa que não para nunca, né? Ela está sempre rodando a 220 km por hora, velocidade da luz. Eles sempre pensam de uma maneira muito rápida e muitas vezes eles falam sozinhos, né? Às vezes eles estão inclusive em processos de desdobramento, conversando com a entidade, conversando com seres do mundo espiritual e nem percebem. Então, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com os filhos de capa preta por conta da velocidade com que as coisas são processadas na cabeça dele. Muitas vezes a fala não acompanha a velocidade do pensamento, que pode trazer características de gagueira, pode trazer características de ansiedade a mil, pode trazer características de... Como é que é o nome daquele negócio? Esqueci agora. Aquele que você atropela e fala na frente do seu pensamento as coisas. Enfim, eu vou lembrar depois do nome e trago para vocês. Porque é muito difícil, de maneira geral, lidar com filhos de capa preta, né? É muito difícil acompanhar a linha de raciocínio deles, porque às vezes eles já estão lá na frente e você nem entendeu o começo ainda. Então é muito complicado, principalmente para pais de santo que não são tão bem preparados assim, né? Então é difícil às vezes para um filho de capa preta conseguir se firmar numa casa, porque quando o pai de santo não tem conhecimento suficiente ou capacidade para compreender a cabeça daquele filho, sabendo que ele carrega um capa preta e aprendendo a lidar com essas energias da melhor forma possível, as energias não batem. Então, ou esse filho acaba saindo da casa, ou muitas vezes ele é saído, né? Ele é convidado a se retirar da casa, porque as energias não conseguem se fechar, né? Não conseguem se integrar, e ele acaba entrando em desentendimento com outros filhos de santo, em desentendimento com os próprios dirigentes da casa, e acabam saindo porque não são acolhidos da forma como deveriam ser, né? E os médiuns que trabalham com essa entidade, né, por ter uma capacidade, como eu já disse aqui, de absorção de conhecimento muito grande, muito veloz e absurda, eles têm uma capacidade de desdobramento muito grande, uma capacidade de comunicação com o mundo espiritual que é além do normal, e muitas vezes eles se tornam escritores, muitas vezes eles podem desenvolver, se bem trabalhados, a psicografia, e acabam escrevendo livros com mensagens do mundo espiritual, que é uma coisa extremamente interessante. E muitos espíritas, inclusive do kardecismo, que fazem psicografias, que é muito mais comum no kardecismo do que em outras doutrinas, possuem como entidade chefe, né, dono da coroa desses médiuns, o capa preta. Só que é claro que o capa preta ele não se mostra dessa forma para eles, né? Ele transmuta a sua figura e se apresenta com outro nome, com outra vestimenta, para que assim possa ser melhor recebido e trabalhar melhor as energias daquele médium, né, dentro da realidade dele, dentro da doutrina dele, né? Então isso é interessante para vocês entenderem que, cara, religião é uma coisa, doutrina é outra, e espiritualidade é aquilo que você precisa buscar, né? Porque a espiritualidade ela liberta, enquanto a religião ela aprisiona, né? Muitas vezes o conhecimento que você tem na religião católica, no kardecismo, na evangélica, no budismo, o ponto de chegada é o mesmo, né? Para onde essas religiões querem apontar é o mesmo lugar, só que elas falam de formas diferentes, né? Então, assim, as pessoas começam a entrar em conflito por causa dessas coisas e, na verdade, elas estão dizendo a mesma coisa. Você que tem canais de absorção que são diferentes, então você vai acabar aceitando melhor uma mensagem que vem decodificada por uma determinada religião. Enfim, esse é um papo para outro momento. Essas foram as características dos médiuns de capa preta, espero que vocês tenham gostado. Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe.